Então, boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar agradecendo a presença de vocês. Esta é a nossa segunda reunião e estamos atrasados, como vocês sabem, mas essa reunião marca um momento de reorganização. É uma reorganização estratégica do projeto. Depois eu vou explicar melhor. Nós iniciamos esse percurso, né, com um desenho metodológico que previa ações presenciais e externas. Mas quando a gente foi analisar as condições reais dessa execução, principalmente a ausência de recursos para deslocamento de vocês, né, no nosso projeto anterior, a gente tinha bolsista, e aí o deslocamento ficava facilitado, né, do ponto de vista econômico. E além disso, que a gente não recebeu bolsa, tem também a falta de pactuação ainda, uma pactuação com instituições comunitárias, e eu tinha colocado no projeto duas instituições para que pudéssemos entrar em contato, mas aí depois só uma vez eu fiz uma tentativa e pareceu difícil de entrar em contato. E aí eu me envolvi depois com outras tarefas, houve o recesso, férias e tudo mais, depois fevereiro, foi um mês meio também cortado, e aí eu proponho essa modificação na nossa metodologia, que eu vou explicar agora. No projeto passado, a gente fez uma pactuação, mas foi difícil também no início. A gente tentou com uma instituição, foi muito difícil o contato. Depois a Isabela, que está aqui nesse projeto também, ela intermediou por meio de pessoas conhecidas e a gente conseguiu fazer uma programação em uma outra instituição. Mas deu tudo certo e aí cumpriu os nossos objetivos. Mas dessa vez, assim, teve. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Aqui estou com a Evelyn. Sim, como eu ia dizendo, então, essa, essa dificuldade fez com que eu pensasse nessa mudança de planos, né? Como eu ia dizendo. Então, a gente teve algumas demandas acadêmicas também, no início agora do ano, e a gente compreende que seria necessário ajustar o plano, os planos de trabalho e as nossas estratégias de ação para garantir viabilidade, qualidade e sustentabilidade do projeto. E é isso que eu vou propor hoje. Assim, é, readequar não é recuar. Readequar é exercer uma gestão mais, digamos, voltada à prática, mais pragmática, né, mais responsável. E proteger o projeto, né, também vocês, estudantes, e os objetivos formativos que nos movem. Então, nossa proposta agora é concentrar forças em um eixo digital que seja estruturado, com produção de podcasts, essa era uma das nossas principais ações, né? É tanto que o nome do nosso projeto é Entre o Cuidado e o Preconceito, Vozes contra o Idadismo na Saúde. Então, inicialmente, a ideia foi toda baseada em podcasts. Alguém levantou a mão? Eu vi um barulho? Acho que não, né? Bom, então, podem interromper, que eu pauso aqui os slides, a gente pode. Vamos fazer dessa reunião uma reunião mais informal, né? Eu trouxe slides para a gente seguir assim, um guia, né? E acabar falando do que nós precisamos conversar. Então, como eu disse, os podcasts vão ser o principal, né? Mas
além dos podcasts, essas reuniões formativas online, que será uma por mês, a consolidação do nosso perfil institucional, né, o acadêmico, no Instagram, que aí sim está meio parado, porque eu tive problemas quando eu fui ver como é que fazia para mandar a senha e o login para vocês, aí eu percebi que já está aberto automaticamente no meu celular, e eu não, eu tenho que resgatar essa senha e até a conta, porque eu tenho conta do GESM, tenho conta da revista, tenho conta, até tenho conta até dos meus pets, né? A minha conta dos meus pets. E aí quando eu, não sei como foi que eu coloquei, e aí ficou tudo ligado ao meu perfil principal. Então a gente tem que ver como é que vai fazer isso, se vocês souberem como eu me desvencilho, né, dessa barreira aí, para que vocês possam ficar editando o perfil do Instagram, depois vocês me dizem. E, claro, eu acho que agora a gente vai poder fortalecer nosso eixo de produção científica, né, com submissões a congressos, a elaboração de capítulos, né, eu tenho um projeto que eu até já falei com o Estácio, e eu vou mencionar no final aqui, e aí a gente teria capítulos aqui do nosso projeto também. Então, isso vai nos permitir manter o rigor acadêmico, ampliar o alcance e preservar a coerência entre metas e recursos que temos disponíveis. Então, eu vou passar aqui para. Deixa eu ver como é que. Pronto. Então, aqui eu coloco a nossa agenda de hoje e nós temos esses três objetivos principais, né, nessa proposta de reelaboração dos planos de trabalho. Primeiro, é alinhar a nova organização metodológica e também receber sugestões de vocês depois que eu terminar a exposição. Também podem ser feitas essas sugestões enquanto eu apresento. Redefinir responsabilidades, né, e deixar maior clareza, porque quando a gente elaborou os planos de trabalho na época da seleção do Probex, a gente estava muito voltado para, digamos, alinhar o projeto àquele edital, né? E alinhando o projeto, então a gente colocou um plano de trabalho mais completo, que na prática ele pode ser simplificado. Então, esse seria o plano de trabalho, que eu coloquei responsabilidades, e estabelecer um cronograma, né, que seja realista e seja executável até outubro. Então, eu quero que este seja um espaço de construção coletiva, por isso eu vou pedir sugestões de cada integrante, e a gente precisa ter um norte e uma intencionalidade, né? E também precisa ter regularidade e entrega. Então, nós seguimos com o mesmo propósito de executar o projeto sobre o enfrentamento ao idadismo na saúde, com responsabilidade, sensibilidade e potência comunicacional, já que o nosso projeto ele é principalmente de natureza comunicacional. Bom, então vamos para aqui o seguinte. Então, eu queria colocar uma justificativa para essa reformulação, essa reorganização. Então, como eu já falei, né? Então, a gente não tem recursos para custear deslocamentos. Então, muitas vezes, as atividades presenciais externas previstas inicialmente, elas podem se tornar inviáveis. E aí, como eu falei, a falta de pactuação, né, com as organizações comunitárias que pensamos inicialmente no momento do projeto, demandando um tempo adicional para a construção, né, institucional dessas parcerias, isso também levaria tempo. Além disso, o recesso acadêmico, né, as férias coletivas, como eu havia dito, e o comprometimento no mês de fevereiro, né, feriados e tudo mais, e outras demandas acadêmicas reduziram nessa janela efetiva
de execução da execução dessa parte do projeto. Então, diante disso, eu proponho uma reformulação do projeto que será readequado para um formato predominantemente digital, com foco em podcasts, reuniões online, produção científica e gestão do perfil do projeto no Instagram, preservando os nossos objetivos formativos e sociais, né? Então, com isso, a gente exclui as atividades presenciais, que nós teríamos as instituições de longa permanência. Com essas instituições, nós não entramos em contato, mas com as outras unidades que pensamos, né, também houve uma dificuldade inicial, e a amostra presencial também ficaria, a gente faria tudo digitalmente, e o foco estruturante, como eu disse, né, ficaria nessa produção técnico-científica, no perfil, como eu já mencionei, podcasts e nossas reuniões formativas. Então, essa é a justificativa, né? Então, o nosso novo modelo operacional, que vai ser 100% digital e remoto, ele passa a ser estruturado em 4 eixos, tá? Então, como eu disse aqui, eu acabei falando antes, né, o cronograma permanece o mesmo, só que aqui eu coloquei março, porque a partir de quando o nosso projeto foi reformulado, né, até 31 de outubro. E aí eu coloquei aqui o que eu também já tinha antecipado, já falei sobre qual seria o foco estruturante desse projeto reformulado. Então, eu coloco aqui 4 eixos, né, que seriam os eixos gerais, né, de operacionalização do nosso projeto a partir de agora. Nós teríamos os podcasts com episódios quinzenais. As entrevistas também podem ser feitas, entrevistas online, por meio do Google Meet. Podemos também fazer por meio de lives. Essas lives, né, a gente pode usar o StreamYard e o YouTube. Nós já fizemos em outro projeto, o antepenúltimo projeto que nós tivemos, nós fizemos uma live, registramos esse evento no Siga Eventos, porque aí a gente já tem também as pessoas externas podem se inscrever, e além disso, a gente pode ter também certificados de participação, né, como a gente fez em projetos anteriores. E edição, né, com recursos de acessibilidade. Eu tenho uma conta no Spotify, e eu não sei se vocês já conhecem, porque eu acho que eu até gravei aulas de diversidade nesse canal que eu tenho, não é um canal, né, é uma conta no Spotify. Então, a gente poderia fazer aí a operacionalização, toda a estratégia de ação, vocês vão me ajudar, né? Porque eu trabalho muitas vezes nessa parte assim digital, mas assim com muitas dificuldades, né? E aí vocês aqui iam digamos, assessorar aí nessa parte digital. Então, a gente poderia também transformar episódios em reels, né? Em carrosséis, em cards educativos. Isso aí eu também vou precisar. Esse vai ser um dos planos de trabalho de vocês. Então, seria esse um dos eixos, a produção desses podcasts, em que a gente poderia tanto converter em posts, atividades para o Instagram, a conta do Instagram, quanto para o nosso canal do GESME no YouTube, quanto para o canal, aliás, o Spotify, né? Bem, então, o segundo eixo seria de reuniões formativas online. Então, eu coloquei aqui reuniões semanais, porque essas reuniões semanais não é como esta mensal, que é uma reunião mais formativa e de planejamento. Reuniões semanais, eu deveria ter colocado também aqui aspas em semanais, em reuniões também. Por quê?
porque, na realidade, são nossos contatos, que podem ser pelo aplicativo de mensagens, pelo nosso grupo lá no aplicativo, pelo próprio e-mail também, e a gente vai conversando, inclusive, se a gente se encontrar no CCM, quando se encontrar. Então, por isso que eu coloquei semanais, mas não é que elas sejam fixas, nem que sejam agendadas, né? É que a gente vai conversando isso de forma extra, né? Principalmente do nosso grupo no WhatsApp. Aí, esses seminários, eu coloquei seminários porque uma pessoa apresenta e depois a gente faz a discussão. Então, são reuniões formativas nossas e de planejamento. Então, eu coloquei são seminários online, mensais temáticos, e tem uma programação que eu vou mostrar a vocês e esperar sugestões de modificação, o que é que vocês acham. Aqui, como eu disse, esses webinários abertos à comunidade seriam aqueles que a gente faria lives, como eu disse, já fizemos antes, e registraríamos isso, faríamos toda aquela organização no Siga Eventos, e a partir daí teríamos a certificação, e quem quisesse se inscrever, poderia se inscrever, teria a carga horária, né? E aí a gente faria esses webinários de forma ou seriada, ou então episódios únicos, aí a gente vai planejar. E também eu coloquei rodas de diálogo via Google Meet, mas é porque acabei duplicando, né? Porque seriam os próprios seminários. Mas poderíamos também, se a gente quiser fazer uma reunião extra, a gente faz, e aqui a gente faz digamos, programa melhor, de forma mais dialogada, como a gente fez no projeto anterior, do ano passado, a gente fazia reuniões de planejamento para os eventos, por exemplo. Os eventos lá no SESC, onde a gente fez, que era uma atividade do projeto. Aí a gente fez uma oficina aqui entre nós para fazer esse planejamento. E essa aplicação online da escala de Fraboni, pelo Google Forms, que está no projeto e eu não queria descartar. E é possível fazer a aplicação de forma online. E, a partir daí, poderia originar uma pesquisa, claro, submetendo o projeto ao Comitê de Ética, que eu não fiz isso ainda, eu queria saber a opinião de vocês. Seria com a aplicação da escala de Fraboni, que é uma escala que ela, digamos assim, não mede, mas ela avalia manifestações de etarismo, né? Então, a partir desse projeto de extensão, a gente sabe, né, que muitos projetos de extensão têm pesquisa também articulado com o projeto, né? E é interessante que haja essa articulação. A gente já tem ensino, né? Tem a extensão, que no caso a nossa será digital, educativa, mas também a gente tem pesquisa. Então, mas para que a gente aplique os questionários, essa escala de Fraboni, a gente precisa que passe um projeto no Comitê de Ética, certo? Então, para isso, eu também vou precisar da ajuda de vocês. Bom, o eixo 3 seria o do perfil do Instagram, né, que é uma forma de contato com a comunidade. Claro, precisa melhorar o engajamento, mas, assim, como eu pedi para que vocês assumissem só em fevereiro e agora passou para março, então eu não consegui fazer esse engajamento, né, sozinha, e também sem muita prática nesse trabalho digital. E a gente poderia ter, nesse caso, um calendário fixo, né, de postagens, né? Eu coloquei assim, no mínimo 3 por semana, eu não sei o que é que vocês acham, mas acho que seria um bom número, né? Não começou a funcionar ainda assim, mas é que eu quis criar logo o perfil, mas aí depois acabei me perdendo no trajeto. E nesse perfil a gente poderia ter sessões temáticas, né, como coloquei aqui, idadismo na prática médica, eu coloquei alguns posts que eu achei que seria desse tema, idadismo na prática médica. Narrativas da velhice,
desconstruindo estereótipos, aqui dados e evidências sobre dadismo, né, que tem muitas muito interessantes. Aí, quando eu coloquei aqui, live mensais pelos estudantes e supervisores, os supervisores seremos nós, né? Eu sou a coordenadora, mas a professora Eveline é supervisora, o professor Maroja, que está no momento, né, doente, e então ele não tem ele não vem hoje. O professor Estácio, Isabela, que é nossa também, nossa colaboradora, assessora. Então, eu pensei nisso e queria que vocês depois sugerissem ou opinassem sobre isso. Eu coloquei lives mensais, mas a periodicidade aí a gente define, né? E depende também da disponibilidade de vocês e da época, né? Porque, dependendo da época, todos têm provas, né? E tem mais de uma por semana. Então, aí a gente vai fazendo, driblando essas questões da agenda acadêmica, e não precisa ser exatamente dessa forma como eu coloquei, mas assim, adequando à agenda de vocês. E também o monitoramento de métricas e engajamento, porque no relatório final a gente vai registrar e apresentar isso, inclusive apresentar no ENEX, né? Bom, esse seria o eixo 3 e o eixo 4. Esse é o que nós começamos agora com maior empenho, que é a elaboração de projetos e submissões a congressos, né? E a elaboração de projetos seria o projeto, como eu disse, sobre a aplicação da escala de Faboni, e aí a gente tem que definir vários outros aspectos para amarrar, né, esse projeto e submeter ao comitê de ética. Também vou precisar da ajuda de vocês, como eu disse. E aí, eu acho que isso aqui é oficial, né? Oficial, a submissão ao ENEX é oficial. Submeter os nossos resumos, apresentar os nossos trabalhos, por plano de trabalho, e ter a certificação, né? Então, a submissão ao ENEX é uma atividade, digamos, científica, acadêmica, que é oficial. Aí as outras foi que nós começamos agora, e aí agradeço bastante a iniciativa de Eliseu e da professora Eveline para a submissão aos congressos, né? Eu coloquei aqui exemplos, né, de congressos nacionais, mas como os nacionais vão ficar um pouco fora das nossas possibilidades, então nós temos limitações nesse sentido, mas já apareceram dois congressos, né? O congresso, acho que é o segundo congresso Nordeste Transplantes, né? Que foi a iniciativa de Eliseu. E eu gostaria que vocês, caros alunos, tanto Felipe quanto Vicente, quanto Duda Lima e Duda, o nome dela é Salustino. Esse nome é bem mais difícil, né? E Duda Salustino, vocês estivessem atentos para a possibilidade de congressos aqui, ou online, que ainda existem, ou Inclusive, locais. professora, eu acredito Sim, que por favor. tem. Eu Quem é Duda? acredito Ah, que. Maria Eduarda. Eu acho que tem mais um congresso que eu fiquei sabendo recentemente, depois eu vou mandar no grupo também. certo, tá certo, ótimo. Então, como a gente não vai ter as atividades externas à universidade presenciais, então vamos focar nessa parte de produção, né? Aí vamos desenvolver mais. Então, já temos aqui esse evento esse evento que o Eliseu encontrou e submeteu os dois trabalhos, vai se realizar entre 25 e 28 de março. Então, é isso que eu peço, Eliseu, que você me diga aí uma data limite para que eu envie o pôster e me envie a formatação que é requerida, tá certo? Porque eu já faço naquele formato. E vai ser um pôster eletrônico, né? Então, aí nós já temos submetidos e aprovados,
e o Eliseu vai apresentar, e são 2, a gente vai ter que fazer sempre 2. Cada evento a gente tem que pensar em 2 trabalhos, porque por causa do número de participantes, né, que sempre tem um limite, o desse é 6. Aliás, eu não me lembro desse, mas o que a Eveline vai participar são 6. Então, por isso tem que ser dois trabalhos por cada evento. Então, esse próximo, que é o 13º Congresso Norte e Nordeste de Geriatria e Gerontologia. Esse foi o que você participou em Fortaleza ano passado? Foi também Norte e Nordeste? Eu não me lembro, foi brasileiro. Eveline. Ano passado foi o ano dos brasileiros, mas no brasileiro não foi Foi Fortaleza, brasileiro. não. Deve ter sido ano atrasado, então. Não, mas o que Porque você um apresentou ano foi é onde? brasileiro e nos outros são os regionais. Sim, Então, sim. 2026 só vai ter regional de geriatria. Ah, Vai tá, ter tá. regional em Minas, Mas, regional no Rio e Nordeste. sim, No ano certo. passado teve o GERP, né? Não, Ah, não pronto, foi o você GERP, não, foi o apresentou GERO. deste. Foi Pronto, o GERO que Gero. eu Tá, apresentei. pronto, Foi, que é então o era da isso que eu estava USP. tentando lembrar. O Eu GERO não tem coloquei todo no meu ano Lattes, também. certo? Eu não a coloquei no meu Lattes, vou colocar. Então, a gente faz isso por meio, né? Ou de resumos expandidos, ou de trabalhos completos, e geralmente, a gente submete, porque nós não temos dados empíricos, né? Dados que a gente tenha coletado em campo, porque nem deu tempo nem de submeter ainda o projeto ao comitê e muito menos de coletar os dados para ser analisados e depois submetidos a um trabalho. Então, a gente geralmente submete sob a forma de relato de experiência, quando não envolve pessoas, né, pessoas entrevistadas ou observadas, sob a forma de revisão de escopo, revisão bibliométrica ou então revisão documental. Aí esse a gente pode fazer, digamos, um mutirão assim e elaborar a tempo de submeter a determinado evento, né? Então, muito bem. Daqui a pouco a gente já pode ter até um relato de experiência, né? Vamos ver como a gente consegue executar essas nossas ações. Bom, então aqui eu coloquei, como eu disse, e também podem ter projetos derivados desse trabalho, né? Pode ter projeto de iniciação científica a partir de trabalhos de pesquisa que a gente faz aqui, nesse projeto de extensão, e até, quem sabe, até TCC, eu não coloquei aqui, mas pode ser TCC também, quem quiser e tiver os dados, pode ser TCC e até de mestrado, né? Quem sabe. Aqui nós temos uma mestranda nossa, que é a Isabela, e tem uma ex-mestranda, que agora é mestre em saúde coletiva, que é a professora Evelina. Bom, então, vamos seguindo aqui, esses são os principais eixos, e aí eu não mandei lá no grupo os planos de trabalho, tá? Então, a gente vai precisar reelaborar esses planos de trabalho, porque alguns deles tinham a participação, né, em atividades educativas junto a associações, que seriam as atividades extensionistas propriamente ditas, feitas na comunidade presencialmente. Então, eu não mandei para vocês, mas eu vou mandar porque, como eu não tinha terminado, aí eu pensei que vocês também podem fazer sugestões, eu posso mandar o esboço para vocês, e vocês, entre vocês, os 5, vocês reelaboram e reformulam como acharem melhor, tá? Por isso que eu nem coloquei lá no grupo ainda. Então, um projeto seria, por exemplo, de comunicação científica e o do podcast, que é formato remoto, né? Mas aí a gente poderia colocar 2 ou 3, né? Ou então todos os 5, que é que eu gostaria, porque o podcast envolve entrevista, mas envolve também toda a produção, né? Então, acho que poderíamos colocar o podcast no plano de trabalho de todos. Quando for para apresentar no Enex e submeter os resumos ao Enex, do final do ano, aí a gente divide, né? Divide por
categoria, por ação, não é? Então, eu acho que esses podcasts poderia ter, daqui para outubro, final de outubro, poderíamos ter o quê? 6 a 8 episódios online, por exemplo. Aí é justamente isso que eu quero conversar com vocês e vocês sugerirem. A partir de agora, vamos manter mais atividade nas nossa comunicação lá no grupo, porque a gente vai estar com as ações já para operacionalizadas, né? Em operacionalização. E a gente pode transformar também esses episódios de podcast em conteúdos multiplataforma, porque aí temos o Instagram, temos o Spotify e temos também o canal do GESME, tá? Poderia ficar nas 3 plataformas. E, claro, apoio às submissões científicas, que isso aí ficaria em todos os planos de trabalho também, né? Então, seria um planejamento editorial, mas toda a atividade seria online. Então, seria a elaboração de roteiros, né? Os scripts, por exemplo, das perguntas, o agendamento de entrevistas virtuais, a escolha de entrevistados, né? Um dos entrevistados pode ser a professora Eveline, porque a professora Eveline é geriatra, né, da FAMENE, e aí a gente já está aqui convidando, viu, Eveline? Você já é aqui do próprio projeto. A gravação remota, né, porque vai ser tudo online, tem edição também, tem toda essa questão para produzir rios, os cortes, né? Eu não sei editar. Eu coloco digamos assim, eu alimento o canal do GESME, mas eu não sei editar. Da forma como está gravado, eu coloco lá. Mas aí eu acho que vocês têm mais prática nisso aí. Então, a gestão do Spotify, que aí, no caso, aí eu coloco a senha para vocês, e aí vocês podem já colocar lá. Eu aprendi assim, por tentativa e erro. Disse, eu quero ter uma conta no Spotify e produzir conteúdo. Aí fui tentando aprender. Aí fui colocando, e gravava, às vezes, como vocês lembram da nossa disciplina de diversidade, eu gravava alguns debates e colocava lá. Então, e aí fui aprendendo. Ainda não sei muito, mas estou aprendendo, né? E também poderia colocar como plano, aí poderia ficar só com um de vocês, discentes, os relatórios, poderia ter relatórios mensais das métricas, né? Para a gente saber se a gente está aumentando o alcance ou não. E, claro, cada plano de trabalho vai ter coautoria de resumos para congressos. Quem tiver a iniciativa, vai ter, encontrei esse evento aqui, é online, ou não é online, mas é aqui, ou é lá ou é aqui em João Pessoa, ou sei lá, até Campina Grande. E a gente poderia submeter esse um trabalho. Então, fica como apresentador e autor principal, e os demais, sendo que a gente submete 2 resumos em cada um dos eventos, aí ficam como coautores. Então, vão, como coautores, ajudam, né, na elaboração dos posts, no apoio, né, à elaboração dos trabalhos. E os produtos dessa parte serão os podcasts, né, acho que 6 a 8, mais ou menos durante o período todo que eu estou falando, né, daqui até o final de outubro, mais ou menos 20 conteúdos, né, postados, 2 resumos submetidos a eventos nós já temos, submetidos e aceitos, né, só falta ser apresentados. E outros já estão aqui em fase de elaboração. O plano 2 eu coloquei em termos de pesquisa e avaliação, também 100% digital, que seria aquele projeto que a gente pode submeter ao Comitê de Ética, que é a aplicação online da escala de Fraboni, que aí a gente faria uma adaptação dentro do projeto de extensão, uma adaptação para projeto de pesquisa. E aí poderia aplicar a escala de Fraboni, e aí isso aí estaria voltado para a produção científica também, né? Então,
é importante aí que quem fica com esse plano de trabalho fique responsável não por fazer sozinho uma revisão bibliográfica constante, mas que fica, digamos, que fica organizando essa parte de revisão bibliográfica, né, com os colegas. Aí tem que colocar o formulário online de Fraboni, né, eu tenho, é só colocar no formulário do Google Forms, né, também é uma atividade. A coleta digital pré e pós webinário, quando for haver um webinário, então, a coleta digital, né, e também toda aquela como é que a gente chama? Mediação, né, mediação que se faz quando tem um webinar, uma live, né, não tem os mediadores, também trabalhar nessa parte aí, fazer uma análise estatística básica, mas essa parte aí eu vou orientar, a produção de gráficos, tudo isso em relação à parte científica, né? E as redações também. Então, os produtos aí pode ser, a gente teria um banco de dados estruturados, né? Na medida que a gente coletasse os dados, por exemplo, da aplicação da escala, a gente já iria preenchendo um banco de dados, um artigo para a gente elaborar, 3 capítulos para esse e-book, que eu comentei só com o professor Estácio. E aí ele gostou da ideia, e aí seria voltado um e-book para o tema de diversidade. E entre os temas de diversidade estaria, claro, o etarismo, né? E a gente poderia ter 2 a 3 capítulos, né, nesse e-book. A gente acabou de submeter um que foi sobre comunicação clínica, né? Então, seria uma submissão à editora da UFPB. E se a gente pudesse ter, daqui até o final, 6 submissões e apresentações, né, de trabalhos em eventos, não precisa ser congresso, pode ser simpósio, né, pode ser eventos menores também. O 3 aqui eu coloquei Instagram e comunicação inclusiva. Então, essa parte já tem nos planos de trabalho, né, essa seria um ajuste. Então, seria a gestão do perfil do projeto, a produção estética e pedagógica digital, que aí não poderia ficar mais de um, né? Porque tem trabalho, né, digital, então poderia ficar mais de um. Eu vou deixar que isso seja resolvido por vocês. Vou colocar só aqui as atividades e vocês dividem entre vocês, certo? Bom, e aí a gente teria um planejamento editorial mensal, com a criação, né, de identidade. Essa identidade visual eu mais ou menos que criei, né, mas vocês podem modificar, né? Eu criei, eu fui no chat GPT e pedi para, deu uma ideia geral e pedi, cria aqui um logo ou uma representação visual, uma identidade visual para um projeto. Aí ele criou aquele logo que eu coloquei lá no perfil. A produção dos carrosséis educativos, como eu já falei, edição de vídeos curtos, organização de lives, aí eu acho que mais de uma pessoa, mais de um de vocês. E aí vocês também, vocês terão a nossa supervisão, a de Estácio, a de Eveline, a de Isabela e a minha como coordenadora, certo? Então, aí a questão do registro das lives no Siga Eventos também. Eu acho que vocês já sabem, né? Porque eu já tive outro projeto anterior em que os alunos, eles sabiam muito bem se mover lá no Siga Eventos, né? Muito mais que eu. E eles foi que fizeram toda a parte lá de registro da atividade. Aí isso aí também, se a gente não souber, a gente pode ver, tem os tutoriais também, né? E a produção, né, de campanha digital anti-etarista. Isso aí vai ser motivo de uma das nossas reuniões mensais. E os produtos aí, teríamos um perfil ativo, com, no mínimo, ao longo do tempo, né, ao longo desses meses que faltam, são 7 meses, umas 60 postagens, vocês já acham que está muito, está pouco? O que é que vocês acham? Não sei. Eu não me lembro agora do projeto anterior, que a gente teve, quantas postagens a gente teve, mas a gente pode
tomar esse projeto anterior como referência. Eu posso dar eu coloquei 60, eu pensei em 60, né? Coloquei como o ideal 60, mas pode ser menos ou mais. E lives, eu não sei quantas a gente poderia fazer, se seriam 3, né? Depende muito do tema. Eu pensei em uma das lives ser apresentada pelo professor Estácio. No nosso antepenúltimo projeto, ele fez uma live que a gente até fez pelo Instagram, pelo Siga Eventos também, o registro do Siga Eventos. Poderíamos fazer uma com o professor Estácio. Já convidei a Eveline para participar de uma entrevista, se ela quiser participar de live também, mas a live sempre é mais. Porque, assim, a entrevista a gente pode ter um roteiro de perguntas, fica mais fácil, né? E a live, muitas vezes. Aí você tem que preparar a apresentação e depois responder perguntas, mas também não é nada complicado, né? E o relatório de engajamento dessas atividades. O 4, eu coloquei aqui, 4, não, pulei aqui. Assim, aqui, na verdade, um é o 3, é o 4. Produção científica e submissão a congressos. Essa parte aí nós já começamos a fazer de uma forma não planejada, mas acabou fluindo, né? Ou seja, sistematizar os dados, claro que com a minha orientação, quando eu não puder, aí eu peço para vocês procurarem a ajuda de Eveline, ou de Estácio, ou de Isabela. Os projetos também que a gente precisa elaborar, não é? O projeto, que seria esse projeto das atitudes etaristas, da escala, e coordenar submissões científicas. Por exemplo, Vicente poderia ficar responsável ou mesmo o Eliseu, que já começou, né? Coordenar essas submissões científicas, né? E as atividades, escrever resumos, preparar posters digital, preparar a apresentação oral online, que nós vamos ter também, no caso, podemos até ajudar, no caso, quem for, quando o professor Estácio for programar a live, então, ou eu posso fazer também a live, né? Mas já fiz em projetos anteriores, eu já fiz também. Aí também vocês ajudam a preparar, né, a apresentação. A submissão à ENEX também é uma atividade do plano de trabalho, então tem que constar no de todos. E a submissão a congressos, elaborar o relatório final, né, que aí isso aí será só no final, mas a gente vai anotando o que a gente vai fazendo para no final a gente fazer o relatório. E aí os produtos seriam, por exemplo, nós já temos agora duas submissões feitas e aceitas, já estamos planejando mais 2 submissões, então a gente poderia ter 4, se a gente terminar aqui, já está bem para a produção em termos de apresentação em congresso. Se a gente conseguir esses 4, já está bem esse número. Se tiver mais, melhor. E um artigo, certo? Vocês vão ajudar a elaborar esse artigo. Poderia ser o artigo a partir dos dados da escala de Faraboni, que a gente submete a uma revista. E mais um plano a mediação digital e webinários. Isso aí poderia ser um plano de trabalho também. Ser facilitador ou facilitadora de webinários, até fazer também a moderação, a mediação de lives, né, ou de live, registrar as narrativas online, fazer aquela moderação. Então, a organização técnica de lives, mediação de debates virtuais, o que mais de atividade? Sistematização de perguntas do público, né, enviar essas perguntas, e coautoria dos materiais educativos, né? Então, aí os produtos poderiam ser o quê? 2 ou 3 webinários, e a contribuição também, a gente poderia também, eu até pensei nisso, mas não coloquei, mas pensei, em uma cartilha digital, certo? Uma cartilha digital como parte de uma campanha anti-etarista. Também seria interessante, né? É uma cartilha digital.
Bem, os demais planos são os planos que eu já coloquei lá, que já enviei para vocês, né? A da professora Eveline, Estácio, professor Maroja, já enviei. Então, aqui nós temos o cronograma, esse cronograma aqui, coloquei a partir de agora, porque é o que a gente vai considerar, né, daqui para frente. Então, agora em março, a gente poderia organizar, né, essa produção editorial e o Instagram. E entre abril e junho, a gente já poderia fazer um podcast e um webinário, não sei. Aí eu queria que vocês também fizessem a elaboração e a programação dessas atividades. Aí, em julho e agosto, como coloquei aqui, a gente intensificaria a atividade digital e coletaria os dados do projeto. Não coloquei aqui, não foi a submissão do projeto ao Comitê de Ética, mas está implícito aqui, porque não podemos coletar dados enviando questionários para respondentes sem ter projeto aprovado pelo Comitê de Ética. Aí a submissão de artigos, a gente deixa para de março a setembro, e a elaboração também, eu não coloquei aqui, mas a elaboração dos capítulos. Os capítulos, eles vão tomando forma à medida que a gente começar a produzir, tanto para os webinários, quanto nas entrevistas, quanto na nas reuniões que a gente faz aqui, e até agora só teve planejamento, né? Mas no início eu falei alguma coisa assim meio genérica e teórica sobre o etarismo. Mas daqui para frente a gente vai também, digamos, acumular essa produção de conteúdo, e a partir daí a gente já teria material para tanto para o relatório, quanto para os capítulos do e-book, e outras produções que a gente poderia ter, inclusive a cartilha, que eu não coloquei aqui, mas eu vou acrescentar. E aí os resultados esperados, né, que eu já falei, mas é só para a gente... Eu já falei, né, dos resultados, já falei dos resultados esperados. E também, em outubro, o relatório final, e a gente vai ter que ter as métricas de tudo que a gente fez e produziu para colocar nos relatórios, certo? Então, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Sim, esses resultados esperados é porque eu já tinha antecipado, já fui falando antes, à medida que passava em cada um dos planos de trabalho, né? Aí, mas eu coloquei aqui, mas eu já falei sobre isso. E as reuniões mensais. Aí aqui é que eu vou pedir para... Aliás, eu vou colocar sob a forma de um cronograma, e esse cronograma eu já vou colocar, já vou negociar com a Eveline, com o Estácio, com a Isabela, para escolherem uma das apresentações, uma das exposições, e as outras eu deixo para que vocês apresentem, aí vocês escolhem os temas. Eu coloquei aqui, assim, essa de hoje é essa readequação, certo? Já é a nossa segunda reunião. Em abril, seria uma apresentação mais teórica, mostrando as evidências recentes, né, e a atualização teórica do idadismo na saúde. Aí já é uma experiência formativa para as nossas reuniões mensais, mas à medida que a gente faz essa pesquisa para essa exposição, a gente já vai ter produção de conteúdo, então já vamos guardando aquele conteúdo para como materiais para as nossos produtos, certo? Então, aí na reunião de maio, eu coloquei aqui, assim, uma reunião falando sobre roteirização científica e comunicação pública, porque serão atividades que nós teremos, né? Então, vocês podem escolher aqui, eu acho que poderia ser de um de vocês, do corpo discente aqui do projeto, certo? Então,
vamos nessa roteirização, é assim, eu coloquei até aqui alguns tópicos, né? Como transformar a evidência em uma linguagem que seja acessível. Isso aqui configura o que serão nossas estratégias de ação no projeto. A estrutura padrão dos episódios, tanto de webinários, quanto de entrevistas, quanto de posts, a questão ética na divulgação científica, a técnica de entrevista online, né? Então, a gente teria como produto dessa apresentação um modelo, né, que seria um modelo, digamos assim, oficial, né, oficial dentro do projeto de um roteiro de podcast, certo? Seria um roteiro de podcast. A partir dessa reunião aqui. Porque não poderia, a gente não, para deixar só um produto, né, de cada reunião. Em junho, eu coloquei aqui, produção digital e estratégia para Instagram acadêmico. Então, aí coloquei construção do calendário editorial, séries temáticas, métricas, algoritmo, essa coisa, o engajamento, né? Então, seria também uma apresentação, e o produto aí seria ter um plano editorial trimestral, que aí já poderia fazer parte também dos nossos do registro de nossas atividades do relatório final. Então, tudo que a gente fizer, a gente já vai anotando, né? Às vezes eu posso deixar passar, e aí vocês, tudo que for realizado, já vai anotando, quando for no momento do relatório final, a gente colocar como atividades realizadas. Isso, sim, aí em maio, né? Em junho, sim, já falei de junho, né? Não, ainda não. Seria a quarta reunião, que seria a produção digital para Instagram, né? Essa produção digital para Instagram, sim, esse aqui eu já falei, é o quinto, agora é julho, né? É julho. Avaliação de impacto e aplicação online da escala de Fraboni. Então, em julho, a gente já precisa ter já tudo planejado para ter já a estrutura do formulário digital, ou seja, as questões serem passadas para o formulário do Google Docs, não, do Google Forms, e as questões éticas relacionadas à coleta de dados online, né, que deve estar no próprio projeto, né? Então, o projeto eu vou elaborando aos poucos para, nessa época, já ter submetido. E a organização do banco de dados, aí na verdade, eu não tenho o banco de dados, né? Que eu não uso muito o Excel, mas se vocês usarem o Excel, acharem melhor, vocês podem fazer o banco de dados no Excel. Geralmente, eu abro o SPSS, que é um programa com o qual eu tenho mais prática, aí eu abro a versão teste, né, que vale por 14 dias. Aí lá eu abro e a gente abre, faz as análises, faz os gráficos, tudo, e é por isso que a gente geralmente deixa para lá para a frente, né, que é o banco de dados. E depois a gente pode, com outra conta, a gente pode abrir outro e já faz a análise com ele. Então, o produto seria, nesse caso aqui eu coloquei como produto esperado, né? Ter um instrumento já aplicado, né? Eu coloquei aqui instrumento e cronograma de aplicação, né? Claro, aqui eu coloquei o projeto a ser submetido ao CEP, a gente já vai ter o projeto para submeter ao CEP, e quero também que vocês ajudem no preenchimento da plataforma Brasil. Em agosto, né, na sexta reunião, seria a gente falar sobre como escrever um resumo expandido, a estrutura do relato de experiência, escolha de eventos estratégicos, né, distribuição de autoria. Então, seria aqui, esse seria sobre produção científica. E em setembro, nossa última reunião, é a sétima, acho que é a sétima, sétima. Aqui, em setembro, na verdade, esse anterior eu coloquei aqui, produto esperado, definição dos congressos e divisão da escrita. Só que esse aqui a gente começou antes, né? Começou antes com a Eliseu, depois a Eveline, a gente já começou. Então, a gente já começou na prática antes de estudar como fazer.
Bem, então, essa última seria a sistematização, indicadores e eu coloquei legado do projeto porque é o que o projeto deixa. O que é que o projeto deixa? O projeto deixa, no caso do nosso anterior, o projeto deixou um artigo, deixou 2 trabalhos publicados em congresso, deixou um perfil, né, que continua funcionando no Instagram sobre o tema do projeto. Então, seria assim, o que é que a gente tem, o que é que foi produzido, né? Então, isso aí já preparando o relatório final. E aí a gente vai ter que ter a análise das métricas digitais, né? A consolidação dos resultados, preparação do resultado final, que eu não sei se vai ser em setembro. Eu acho que é em setembro, né? O relatório final. E também pensar num planejamento de continuidade, se o projeto realmente ele for profícuo, a gente pode até pensar em uma continuidade. E aí seria esse relatório final, certo? Então, acho que aqui termina. E eu acho que, assim, talvez ter perdido mais um contato direto com a comunidade, essa reformulação, mas, por outro lado, ela ficou mais reconfigurada para um modelo mais centrado em produção científica e digital. E isso pode até parecer produtivista, né? Mas um projeto de extensão, muitas vezes ele prioriza indicadores quantitativos, né? Número de episódios, de posts, de submissões, né? E aí também, se a gente produz os 2 ou 3 capítulos de livro, o artigo, os trabalhos publicados em congresso, isso tudo é produtividade, né? É claro que a gente opera aí com a lógica da entrega, né? Do desempenho, da produtividade e da entrega. Mas isso não é necessariamente negativo, né? Mas muda o eixo de ético-político, né? A ação ela muda para uma ação mais produtivista, né? Mas não é tão negativo, né? Assim, afinal de contas, a gente vai ter produção científica e digital, e isso amplia e legitima o projeto, né? O que é importante também. E gera produtos que fortalecem o nosso currículo, tanto o nosso docente quanto de Isabela e discente, né? Então, facilita também a prestação de contas à PROEX, né? Com no nosso relatório final, e também amplia o nosso alcance, porque, assim, o fato de passar de presencial ou presencial e digital só para digital, mas a gente precisa lembrar que o conteúdo digital ele rompe barreiras territoriais, né? E outra coisa, ele também ajuda na formação escrita, né? Na competência acadêmica de vocês, como discentes, e nossa também, de Isabela como mestranda, né? Da professora Eveline, professor Maroja e Estácio. Então, é claro que a gente talvez enfraqueça a dimensão dialógica, porque extensão pressupõe troca com a comunidade. E aí esse produtivismo ele pode reduzir essa dimensão, né? Pode fazer com que haja uma audiência passiva, mas a troca ela vai ficar reduzida, né? Mas acho que de certa maneira vai ter produtos e isso é assim, a pergunta acho que aqui é assim, o projeto ele está apenas produzindo ou também está formando e transformando? Eu acho que também está formando e transformando, certo? Então, finalizando aqui, eu gostaria de pedir a sugestão de vocês, o que é que vocês acham do que eu expus aqui em mais ou menos 1 hora, né? Pensei que ia ser 40 minutos, mas foi 1 hora. Então, por favor, quem gostaria de sugerir, de opinar e de fazer sugestões até operacionais mesmo.
Esse de abril a setembro são 6 apresentações, é isso? Aí, no caso, vai ser uma Não, pessoa para cada apresentação? a gente pode dividir, porque nós temos sete com a minha de hoje, né? Sete. Não, 7 com a de hoje. não, 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 Eu acho que é sete, na abril, maio, realidade, junho, julho, é agosto, sete. setembro. Sei. Eu coloquei tudo aqui, reunião 2, reunião 3, mas não está bem numerado. Daqui para frente seriam 7. Então, a gente pode colocar também, fazer uma divisão aqui e cada apresentação pode ficar, né, com mais de uma pessoa, certo? Para a gente organizar. Eu acho que o tema que mais fica adequado para que seja a minha fala vai ser a de abril, não é? Hum, Que abril, é idade. Pronto, você Abril. poderia, que seria, no caso, no próximo mês, é a primeira terça-feira. Você pode ficar com essa Primeira parte? terça-feira. Posso. Aí, Pronto. se for Então, uma dividir já. com alguém, é isso que eu queria saber, se Sim. será. Aí eu vou pedir para para que Vicente, Eliseu, Felipe, Eduarda e Eduarda, eles façam essa escolha dos temas e podemos dividir, certo? Pode ser ficar um docente e um discente, ou então dois discentes. Aí eu vou pedir para vocês organizarem, tá? Tá certo? Pronto, sabendo Pode que essa discutir no grupo, não é? do idadismo, essa parte da revisão teórica, de atualização e de evidências, fica com a professora Eveline e mais um de vocês, tá certo? Uhum. Pronto. Ok. Pronto, eu não sei se Eveline vai aceitar, mas Eveline não. Isabela, Isabela, você gostaria de ficar com essa de agosto? Produção científica e submissão a congressos? Pode ser, sim. Pode ser? Certo. Então, você fica com essa reunião de agosto, então já coloquei aqui, reunião, já tem, aí você poderia ficar com um dos meninos ou meninas, certo? Aí eles Certo, podem escolher certo. também, aí a gente divide, tá bem? Então, esses dois só falta complementar. E eu posso ficar com essa de julho, da escala de Fraboni, porque eu já fiz uma revisão. E aí eu poderia ficar eu com um de vocês, ou uma de vocês. Tá bem? Certo, professora. Certo? Pronto. E aí os demais, aí a gente redistribui os demais. Pronto. Como o professor Estácio, ele vai ficar com um webinar, na verdade eu nem falei com ele, eu já estou considerando que ele vai ficar. Ele vai ficar com um webinar, né, com a live, então ele pode ficar sem atividade também, certo? É, aí porque ele vai ficar com a live. Eveline, se a Eveline também não quiser ficar com um desses, ela já vai ser uma entrevistada, né? Também, se você quiser ficar, Eveline, tudo bem. Pode ser até uma revisão que você faz, que já vai preparar para a sua entrevista, certo? Então, a gente já tem um webinar programado, assim, já pensado, e a pessoa, e tem uma uma entrevista com a professora Eveline, geriatra, sobre etarismo, né? E como isso influencia o estado clínico, o bem-estar do idoso, da família, como isso influencia nos desfechos clínicos, inclusive na qualidade de vida e também até na mortalidade, né? Certo? Então, Eveline, você pode ficar ainda com a parte teórica também, junto com um dos meninos, e ficar com a entrevista. A Pode entrevista ela vai ser. ser um pouco mais para frente, tá? Pronto, Um é pouquinho mais, melhor. certo? Uhum. E deixa eu ver mais. Professora, Eu também posso ser uma entrevistada, porque
tanto o meu mestrado como o meu doutorado foi sobre questões psicossociais na menopausa. E tem a ver com etarismo muito, não é? Então, eu também posso ser uma entrevistada no podcast, certo? E aí depois a gente pensa em outras pessoas que a gente pode convidar de fora, tá? Pessoas que não fazem parte do projeto, mas poderiam ser convidadas. E a gente vai pensando, né? Enquanto isso, a gente organiza extras que já estão com, já são com pessoas aqui de casa, né? Como poderíamos expressar, aqui de dentro do projeto. Professora, Sim, Eduarda. eu e Eliseu, a gente pensou em ficar com o de junho, que é sobre o Instagram. Pronto, ok. Então já vou colocar aqui. Minha caneta caiu, eu vou. Depois, se eu esquecer, aí vocês me lembram, certo? Pronto. Certo? Professora, Certo. Oi? nesse caso, quando fala É Vicente. do Instagram, Vicente, do Instagram, do podcast, eu também não poderia ajudar os meninos, não, porque eu tenho mais facilidade com essas coisas de internet. Pronto, pode. Até vai ajudá-los e isso vai facilitar o trabalho de vocês. Então, no caso, qual seria? Seria o do Instagram? Com Eliseu e Pronto, Eduardo. tá certo. Pronto, eu não anotei, mas eu acho que eu lembro, depois vocês me avisam. A caneta caiu aqui embaixo. E então, tem alguém, no caso, Felipe, Eduardo Lima, Felipe, Eduardo Lima e Vicente já se manifestou. Eliseu. Não, Eliseu já está no Instagram, né? Eliseu, Vicente e Eduarda Lima. Salustino. Salustino, Certo. Felipe, você gostaria, você quer que eu repasse aqui? Porque como eu não enviei para vocês esses temas, tem aqui, veja, essa daqui já foi, roteirização científica e comunicação pública, essa está um pouquinho, talvez, mais difícil. Deixa eu ver aqui. Frabono eu vou ficar, produção científica eu coloquei Isabela, e se alguém também quiser fazer junto com Isabela. E esse final aqui, da sistematização, também é um que vocês podem escolher. Pronto, professora. Por mim, eu fico com esse 7 aí. O da Pronto. sistematização. Certo, essa sistematização, indicadores e legado do projeto, tá certo? Então, vai ser análise das métricas, a consolidação dos resultados, já é o quê? Uma preparação, as sugestões que os outros integrantes vão dar nessa reunião, e a gente já vai coletar tudo para o nosso relatório final. Tá certo? Pronto, tudo certo. Pronto. Então, eu vou organizar aqui pelo que eu já coletei, só falta Eduarda Salustino e Estácio, já que o webinar é mais difícil, eu não vou colocar Estácio aqui. O professor Maró já está doente, eu não tenho como falar com ele agora, mas depois eu falo. E pronto. Certo. E a gente vai preenchendo o que falta ainda em relação a essas apresentações, certo? Isabela, se você quiser, eu posso retirar você da programação do GESM, certo? Aquela programação outra que é da parte da Certo. seu tempo, para você Inclusive, Você vai estar muito ocupada. eu teve reunião sexta. Aí eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que participar? Porque só a ver com saúde, com Sim. medicina mesmo. Eu disse, eu acho que não é não, que tem a ver com semiologia, não foi uma coisa assim. Foi. Não sei. Mas, Aí eu disse, eu acho que não é não, eu vou voar mas, nessa, né? mas é porque você não está naquele projeto. Eu é que naquele não. convidei você Foi. para Foi. apresentar lá, certo? Foi. Mas você não precisaria participar, não. Realmente tem a ver só. Na verdade, nem foi só com saúde, sabe? Está até gravado lá no nosso. Falando sobre análise temática. Se você quiser depois assistir, eu acho que quem apresentou foi o Herbert, e ele apresentou de uma forma que ele
simplificou de uma maneira bem didática, sabe? Eu dei uma olhada nos slides, eu achei bem interessante. Pronto, Falou bem ele direitinho falou sobre de a análise análise temática, temática. e você vai precisar de análise temática na análise dos seus dados, da sua É, dissertação, né? é, Então, eu tiro é. você da apresentação de lá, que ia ser lá para frente, eu acho que abril, Tire mesmo, para porque eu você ficar estou nessa daqui, que afinal lotada. você faz parte aqui oficial é desse projeto Isso, aqui, tá bom? isso. Certo. Eu só não fico lá mesmo por causa também Tudo desse bem, mestrado que mas está tirando meu juízo. eu já recrutei os meus 3 orientandos do ProSaúde, então eles já estão lá no Então, cronograma, e pronto, aí eles tá apresentam, certo. ajudam, Certo. hein? Certo. Então, gente, se vocês tiverem sugestões, por favor, vocês coloquem lá no grupo, Doutora, né? Oi? Eliseu é é, Vicente? É Felipe. Felipe Felipe. aqui. É Felipe. Eduarda falou no chat. Assim, é porque eu não tirei aqui a apresentação. Eu vou tirar aqui a apresentação, que fica melhor para eu ver quem. Deixa eu ver aqui como é. Ela falou basicamente que me ajudaria no tópico Ah, 7. sim. Pronto. Tá bom. Eduarda, aí no caso é a Lima, né? Isso. Eduarda Lima e Felipe ficam no sétimo. Então, vocês vão ter trabalho assim, porque é bom, porque já desde o início vocês já vão anotando tudo que a gente vai produzindo para o relatório final. Então, vai ser um grande impulso para o relatório final, certo? Vai ser a 7ª reunião. Pronto. Aí, o que faltar aqui, aí eu posso falar com o Estácio, e o professor Maroja, geralmente, como ele é o nosso decano, a gente não coloca muito trabalho assim para ele, não que ele não possa fazer, mas ele já está um pouquinho mais acomodado, né? Então, e no momento ele está, ele até está sob atestado, né? Está afastado, por isso que, então eu vou ver o que falta e a gente resolve, tá bom? Então eu vou colocar, não vou colocar como um plano de trabalho, eu vou colocar assim, as ações, e aí entre vocês 5, vocês distribuem essas ações. E, por favor, depois me ajudem para ver como é que eu recupero a senha e o login. Eu acho que não é tão complicado assim, mas eu fui tentar ver e não anotei em lugar algum para que vocês possam acessar, certo? Eu vou ver se eu acho, porque aí senão vocês podem criar um novo perfil também. Pode ser. Pode criar um novo perfil. O que é que vocês acham? A senhora lembra o e-mail que a senhora colocou na hora de fazer a conta? É isso que eu não lembro, e eu vou tentar aqui, porque eu tenho vários e-mails, né? E aí eu vou entrar nesses e-mails todos, porque manda mensagem, né? A própria plataforma manda mensagem. Eu não olhei isso aí, eu olhei nas minhas notas aqui, se eu tinha colocado aqui, mas não coloquei. E como já foi em novembro, eu vou tentar recuperar. Se eu não recuperar, aí vocês criam um novo perfil, certo? Ok? Pronto. Então, eu mando amanhã, porque hoje já são 20h50, aí eu envio amanhã essas questões que ficaram para ser desenroladas. Então, agradeço a participação de vocês. Não sei se a modificação, a readequação que a gente fez vai ficar de acordo com o que vocês esperavam, mas eu acho que vai ficar produtiva e vai ficar, digamos, não vai ficar tão trabalhosa no sentido da gente se deslocar, da gente fazer pactuações com instituições. E como assim a gente não tem uma bolsa, até o transporte, né, seria o quê? Um custo para cada um de vocês, né? E a gente sabe que os estudantes, né, geralmente dependem ainda dos pais, já têm suas próprias despesas, e sem uma bolsa fica mais difícil. Então, por isso que eu fiz essas adequações, para que no final a gente possa cumprir os nossos objetivos, certo? Então, boa noite
E agradeço a todos e a todas pela participação. E a próxima será a apresentação da professora Eveline, e juntamente com, eu não anotei, olha, já esqueci. O Eliseu foi? Ou a Eveline ainda não tem um partner aí na apresentação? Se não tiver, a professora Eveline apresenta só, né, Eveline? Eu Eu não sei acabei se... ficando sem par. foi, Pronto, a pronto. gente depois de Porque tem algum detalhe Eliseu, eu converso lá no 4, 5. grupo. Os 5 os Se 5 já se ajeitaram. colocaram. Tá certo? Tá bom. Pronto. Ok, então. Até lá, então, gente. Tchau, boa Boa noite. noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, Boa boa noite, professor. noite.